bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar muito mais sobre o trabalho desempenhado pelo Laboratório Central do Espírito Santo, o LACEN. Um trabalho de investigação, acompanhamento de doenças que inclusive chamam muita atenção para a gente. Desde a pandemia, um trabalho que veio ganhando cada vez mais qualificação. E o nosso convidado vai explicar tudo isso e muito mais por tudo que acompanha. É o diretor-geral do LACEN, Rodrigo Rodrigues, que a gente tem orgulho de receber aqui na nossa edição. Muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Que bom. E justamente a gente conversou, há um período atrás, falando de todo um ganho que o LACEN teve, desde tudo que foi preparado por ele, investido nele também para acompanhar a pandemia. Nós viemos, desde esse período, inclusive, acompanhando tantas outras informações e acompanhamentos do LACEN sendo divulgados. E eu queria que você falasse até porque o LACEN completou recentemente 57 anos de atuação no Espírito Santo. A gente citou aqui alguns capítulos, ou talvez o principal, a pandemia agora. Mas que leitura você faria de toda essa trajetória até agora, Rodrigo? O LACEN, assim como qualquer outro laboratório central de saúde pública no Brasil, ele exerce um papel que é não só fundamental, mas ele é estratégico. Todas as decisões que são tomadas no enfrentamento de doenças ou no planejamento para que se evite a introdução de novas doenças no Estado, eles perpassam pelas análises que são realizadas dentro do LACEN. A história do nosso LACEN, que completou 57 anos, esse ano vai fazer 58, ele é uma somatória de uma construção. Tudo que a gente hoje pode fazer, na verdade, é o fruto de um trabalho de gerações de servidores que por ali passaram, que foram ajudando nessa construção. Mas de 2019 para cá, o LACEN ele sofreu várias mudanças. Isso foram mudanças que, a meu ver, elas serviram para que a gente alcançasse não só o nível de expertise e profissionalismo comparável a qualquer instituição internacional, mas também que a gente estivesse habilitado a dar uma resposta em tempo real nos desafios em saúde pública. Uhum. Algumas coisas que foram introduzidas, que são muito simples, por exemplo, hoje o LACEN funciona 365 dias no ano. Então, não existe mais dizer que o LACEN funciona de segunda a sexta, a gente funciona de segunda a segunda. Independente se é um feriado, se é um Natal, Ano Novo, Carnaval, o LACEN está sempre funcionando. Porque as doenças não param. Ah, tá. Os surtos não param. Então, existe a necessidade da gente ser também um órgão de vigilância ativo. E lembrando que os hospitais também, pelo menos os hospitais da nossa rede estadual, encaminham amostras para a gente em tempo real que são necessárias para a rotação de leito, liberação de leitos, criação de coortes. Então, tem esse lado do LACEN também que está muito alinhado à estratégia de saúde hospitalar no Estado. A pandemia, e acho que a pandemia ela é um momento na vida de todos nós que trouxe para a gente, além dos desafios, muita dor, pessoas queridas às vezes ficando doentes, outras que foram perdidas por essa doença, mas a gente tem um legado dessa pandemia que eu sempre digo que ele é positivo, porque o Estado ele se posicionou de uma forma diferente. Nós investimos muito na saúde, mas nós investimos de uma forma que fosse duradoura. Uhum. Então, todo investimento realizado naqueles momentos mais difíceis que nós atravessamos, eles continuaram presentes e foi possível que nós pudéssemos, então, utilizar o mesmo ferramental tecnológico, as mesmas metodologias, para investigar doenças que nós, até então, tínhamos que enviar para outros estados e outros centros de referência. Então, ao longo dessa trajetória, fomos adquirindo mais expertise, investindo em infraestrutura, investindo no parque tecnológico, e aí hoje a gente tem um LACEN que é capaz de investigar basicamente qualquer desafio em saúde pública que se tem apresentado desde então. Isso é muito relevante, você acabou de falar, pelo menos nessa abordagem, de que o Espírito Santo tinha que mandar amostras para o Rio, principalmente, por causa da excelência, inclusive lá do Instituto Carlos Chagas, é isso? Na verdade, o Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, exatamente. Evandro Chagas a gente também envia, que é em Belém. Então, por isso, porque outras amostras já foram enviadas para lá em outras situações também, ou seja, o tempo de ida e volta, a resposta, enfim, poderia ser o período de ter uma resposta efetiva para o problema que já estava acontecendo por aqui. Agora com a estrutura aqui, equipe da rede estadual, do LACEN, podendo observar isso e já dando respostas muito mais rápidas,
também é o tempo que a gente pode evitar, por exemplo, espalhamento ou mais pessoas contaminadas ou em contato com o que fosse ali aquela amostra a ser estudada, é isso? Sim, um exemplo, eu acho que prático, amostras, por exemplo, de pessoas que foram expostas a carrapatos, né? A gente tinha um caso, na verdade foram casos recorrentes no estado, as pessoas às vezes iam para uma área mais de mata, ou uma pescaria, ou outras coisas, né, atividades ligadas a esse ambiente, e eram picados por carrapatos. Esses carrapatos às vezes estavam infectados, né, por bactérias que provocam doenças que podem levar inclusive à morte. Inclusive nós temos aqui no estado algumas regiões que são endêmicas para a chamada febre maculosa. Exato. Que é transmitida pela picada desse carrapato. Até 2019, uma amostra de um paciente suspeito de febre maculosa, ela era colhida e encaminhada para fora do estado para ser confirmada em um laboratório. Esse trâmite poderia levar entre 1 e até 3 meses, que na verdade não influenciaria em nada na decisão do médico que estivesse assistindo esse paciente, ou que pudesse ajudá-lo na escolha do antibiótico para ser utilizado. Em outras palavras, a gente só fazia apenas a confirmação de um caso. Nós não tínhamos nenhum efeito sobre o tratamento desse paciente. Hoje, essa amostra chega no LACEN, em 4 horas o clínico já recebe o laudo dizendo, olha, é confirmado para febre maculosa, comece o tratamento o mais rápido possível. E com isso a gente é capaz de salvar pessoas. A gente salva vidas. Salva muitas vidas, inclusive pela capacidade, né, de análise que o LACEN acaba tendo com todo esse investimento que veio principalmente depois da pandemia. E Rodrigo, talvez as pessoas não entendam, né, essa abrangência inteira para o Espírito Santo. E essa tecnologia de ponta que você falou que é até internacionalmente reconhecida, é isso? Sim, é. O LACEN hoje, ele conta, dentre os equipamentos existentes, né, no nosso parque tecnológico, com tudo que há de melhor e não fica a dever a nenhum outro centro de diagnóstico no mundo. Obviamente, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de conseguir isso em tempo hábil, rápido, né, para as aquisições, porque a gente sabe que são processos, às vezes, lentos, são processos mais burocráticos, mas nós compramos tudo que há de melhor, tanto de equipamentos quanto de reagentes. Um exemplo, se você for fazer um exame para arbovírus, que é dengue, zika, chikungunya, pode ser maiaro, urupuche, febre do Nilo ou febre amarela, são 7 arboviroses que circulam no Brasil, você teria que fazer 7 exames separados. No LACEN você vai fazer 2 exames. Um que vai pegar dengue, zika e chikungunya e vai me dizer se é dengue 1, 2, 3 ou 4, e um outro que vai dizer se é os demais, se é maiaro, se é urupuche, se é febre do Nilo ou se é febre amarela. Então, o tempo de resposta é muito rápido e a efetividade da resposta também é muito grande, porque você consegue analisar simultaneamente esses sete potenciais arbovírus. E esses, alguns que o Rodrigo acabou de falar, a gente vai ter que até detalhar um pouquinho, porque estamos aí num período já de verão, né, de chuva e calor, propício à reprodução, e além de tudo da febre do Oroposto, que já se tornou algo muito relevante para as discussões de saúde do Espírito Santo. Mas antes disso, por exemplo, há quem diga que nós temos uma questão aqui no Espírito Santo dos portos, que já foi muita preocupação em relação a doenças que outras pessoas podiam trazer, tripulantes, né? E que o LACEN tem uma vigilância enorme sobre isso, assim como seriam também as questões ligadas a aeroportos. Ou seja, todo esse trânsito potencial de riscos do Espírito Santo, o LACEN é vigilante, é isso? O Estado do Espírito Santo ele tem uma característica que, a meu ver, é uma das características mais perfeitas em termos de logística. Nós estamos posicionados basicamente no meio, né, da costa brasileira, então, tanto para navegação é um porto interessante, sim, mas também temos que lembrar que nós temos rodovias que cortam o nosso estado de norte a sul, e também vindo da região oeste, né, vindo de Minas Gerais em direção ao mar. Verdade. Então, além do movimento marítimo, nós também temos movimento rodoviário. E esse passar por dentro do estado, ele pode trazer para o estado patógenos que ocorrem em outros países ou em outras localidades do Brasil. E isso aí é um fenômeno que a gente observou muito durante a Covid. A gente via a entrada dos casos pela malha rodoviária, né? Observamos também pela questão dos navios chegando. Tivemos alguns eventos onde o LACEN teve que atuar porque a tripulação tinha suspeita de contaminação, e aí, né, se coloca todo mundo em quarentena e começa a acompanhar.
Mas a gente só pode fazer isso porque a gente tem uma resposta precisa e rápida. Então, esse investimento de vigilância laboratorial, ele é fundamental, ainda mais num estado com essa característica. Exato. E só para a gente ter noção, como que é a qualificação da equipe para acompanhar tanta coisa? Você falou, né, eu penso assim, num radar ligado no mundo, né, do todo o potencial que pode vir ao Espírito Santo por esses caminhos que você acabou de citar. Como é que a equipe se prepara para isso? Você, inclusive, liderando essa equipe. Eu não poderia falar da equipe sem falar primeiro, né, acho que do governo. Acho que o governador Renato Casagrande ele foi extremamente brilhante quando ele falou: coloque o que você acha que é necessário. E aí nós criamos uma equipe multidisciplinar. Porque a doença não é simplesmente o fato de você analisar um resultado e ter, mas você tem que ter, às vezes, uma análise que ela é multiparamétrica e multidimensional. Então nós temos farmacêuticos, bioquímicos, nós temos biólogos, biomédicos, estaticistas, bioinformatas, trabalhando na equipe. Além das análises que são realizadas, nós temos um acompanhamento diário do que está sendo publicado pelos maiores centros de pesquisas em doenças infecciosas no mundo. Então, acompanhamento do CDC, do NIH, acompanhamento do Instituto Pasteur, acompanhamento do que acontece na Ásia. Tudo isso diariamente. Porque quando aparece assim, olha, por exemplo, recentemente estão falando do metapneumovírus, que apareceu na China. Nós temos que nos preocupar? Aparentemente, no momento, não. Mas nós já temos que estar preparado para o evento D. Como o mundo hoje é uma ostra, né, como eles falam no inglês, é muito pequeno. As relações de migração são muito rápidas. Mais curtas, né? Você amanhece na China, você dorme no outro país. Isso aconteceu durante o Covid, isso não é nada de diferente. Então, essa possibilidade de introdução de novos patógenos é muito grande. Essa equipe multidisciplinar, ela está o tempo inteiro buscando não só informações, mas também soluções. Então, por exemplo, temos a desconfiança da possibilidade de metapneumo, quais são os melhores testes para a gente usar? O que a gente pode fazer com o que a gente já tem aqui? Será que a gente consegue diagnosticar um caso que chegar antes de existir um reagente específico? Então a gente já mais ou menos se prepara. Um outro exemplo, quando a questão do monkeypox. O monkeypox ele aconteceu no Brasil, nós tivemos casos no Espírito Santo, e aí basicamente os números caíram, né? Foram bem reduzidos. E aí aparece de novo, no ano passado, um surto na África, com preocupação na Europa, preocupação nos Estados Unidos. O Brasil se prepara, só que nós não tínhamos ainda os reagentes específicos para essa variante nova. Mas como é que você faz para ter certeza que aquilo não está circulando? Então você lança a mão de estratégias indiretas para poder provar que é o que já circulava, e caso não seja o que circulava, o que pode ser? Então, isso é só possível quando você tem um monte de gente pensando sobre vários ângulos. Eu acho que essa, talvez, a maior força hoje do LACEN é possuir, né, no seu quadro um grupo de profissionais altamente capacitados. Ali nós temos, a grande maioria tem doutorado ou mestrado, a grande maioria. Todos eles vindo de áreas de concentração intimamente ligadas à doença infecciosa. Mas também nós temos pessoas que foram ligadas à climatologia, pessoas ligadas à ecologia de vetores, que trabalham dentro do LACEN, óbvio, fazendo biologia molecular, mas tem uma cabeça já preparada para poder entender. Por exemplo, na questão do Oropouche, o Maruim, nós fizemos uma análise mostrando que tinha uma correlação com as culturas, no caso da banana e do café. Isso aí foi inédito, inclusive saiu um artigo publicado. Então, é esse tipo de pessoal que a gente tem ali. Um pessoal de excelência, e a gente está entendendo o quão importante, eu diria fundamental, para a gente ter essa, vamos chamar de segurança, né, em relação à informação, ou possivelmente, né, indicar aí tratamentos, ou como aquilo, né, pode ficar mais restrito a determinada área para se espalhar, ou seja, é um trabalho fundamental. Rodrigo acabou de faltar a citar a questão do Oropouche, acho que a gente vai ter que falar um pouquinho mais dela também com você, na volta aí do nosso Em Destaque, depois do intervalo, já já.
De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o convidado desta edição, Rodrigo Rodrigues, que é diretor-geral do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, uma estrutura pública à disposição do capixaba de uma maneira impressionante, como os detalhes que o LACEN está atento em relação à saúde pública, detecção de surtos, epidemias, eventos inusitados, controle de qualidade analítica de tudo que passa pela rede estadual, fora alimentação, né, Rodrigo, também? Alimentos, bebidas, água. Tudo isso passa por algumas análises do LACEN. Por isso que é um trabalho tão completo, gente, que com a possibilidade do diretor vir aqui conversar com a gente, nos aproxima ainda mais e nos dá ainda mais informações de como a gente deve, inclusive, defender uma estrutura estadual desse jeito, com excelência e com qualidade que o LACEN então apresenta, não só de agora, mas dos seus 57 anos completados, e daqui a pouco já são 58. Uma história de sucesso, como a gente viu no capítulo pandemia, fundamental para o Espírito Santo superar e muito o que tivemos aqui em relação à Covid, mas tantos outros problemas que ainda o LACEN fica vigilante, como o caso da febre do Oropost, que o Rodrigo já citou aqui para a gente, sobre essa atenção que o LACEN já tem. Mas logo no finalzinho ali do primeiro bloco que a gente teve, você, diretor, falou sobre características da nossa região, que vem apresentando relevância quando estamos olhando como que o Oropost se espalhou pelo Espírito Santo. Oropost que a gente já falou aqui no nosso programa para sua atenção também, e informação cada vez mais preciosa para você ter. Então, as características do estado estão aparecendo bastante quando a gente pensa nessa distribuição do Maruim e como ele está levando essa doença à população, Rodrigo? O estado do Espírito Santo, ele tem características não só geológicas, Você tem um maciço de montanhas mais ao oeste do estado. Nós temos uma planície, que vai ao mar. Uma riqueza na nossa fauna e flora. Então, assim, por ser talvez um dos estados onde você tem o maior fragmento de Mata Atlântica preservado ainda, a gente tem que lembrar que isso é um fenômeno importante, as condições para que insetos se reproduzam, ainda mais o maruim, que é chamado de mosquito, mas na verdade é uma mosquinha, se a gente fosse colocar na classificação correta, correta, é perfeita. Diferente do Aedes, que é o Aedes aegypti, que a gente fala muito e está associado com dengue, com zika, com chikungunya, o maruim, que é uma outra classe de inseto, ele não coloca seus ovos em água parada, em matéria orgânica. Então, as folhas que se acumulam no solo, restos de plantação, em especial a banana, o café, a gente sabe que tem uma associação, é o local perfeito para que esses animais, esses pequenos insetos, coloquem seus ovos e que mantenham esse ciclo. Mas, além disso, dessa característica que nós temos no estado, nós temos ainda uma umidade muito boa, porque, lembra, o maciço de montanha, a umidade do mar vai ficar concentrada. Então, o estado é um estado mais úmido. E tem também a característica da temperatura. É um estado que tem uma temperatura amena o ano inteiro. Obviamente, o nosso verão é muito quente, mas se você olhar, nossa temperatura a média é muito amena, propícia para a proliferação desses insetos. Então, quando você junta um ambiente perfeito, onde o maruim se encontrava há, não vou dizer milhares de anos, mas eu posso dizer que próximo de milhares de anos. Aqui sempre foi um habitat natural dele. Só que não existia o vírus do Oropost. Esse vírus, ele tem a sua origem nas regiões da floresta amazônica. E quando eu falo floresta amazônica, é a floresta como um todo, transnacional até, Então ele sai de lá na década de 60, ele tem casos em toda a área amazônica, ele foi detectado primeiro em Belém. Inicialmente o primeiro caso foi um caso em Trinidad e Tobago, depois isso em 55, 60, isso na construção da Belém-Brasília. Mas ele vai ficar preso ali até mais ou menos 2022. De 2022 para frente, ele começa a se espalhar para fora da região amazônica. E aí ele vai se espalhando por alguns estados em especial, sendo que no estado do Espírito Santo ele só de fato apareceu como um surto em 2024. Nos primeiros meses de 2024, a gente tentou fazer algumas amostras retrospectivas e o caso mais antigo que nós temos é de 18, 19 de abril. Então,
Ele começa mais ou menos, vamos dizer, 2024 ele começa. Segundo trimestre, assim, quase. Né? Não, primeiro trimestre, quase entrando no porque a segundo. amostra estava em abril, sim. Então ele começa a circular aí. E foram 400 casos na primeira onda, concentrados na região de Laranja da Terra, Colatina, Fundão, Rio Bananal. Aí vem o nosso inverno. As temperaturas vão cair, a umidade também vai sumir, o que dificulta a vida do inseto. Então você tem um ciclo biológico que é diminuído nessa época. E aí no momento que passa esse período e você entra com a primavera, com o aumento da umidade, aumento da chuva e calor, você começa a ter uma nova onda. Só que agora, ao invés de ser na região de Laranja da Terra, né, e municípios que são vizinhos, ela ressurge na região sul. Da região sul. Aí vem Colatina, Guarapari, Alfredo Chaves, Iconha, né, e Anchieta, que é aquela região mais sul. E quando você olha agora, ele espalhou novamente em direção tanto ao norte quanto mais ao extremo sul. Então, assim, ele começa no lado oeste do estado e agora, basicamente, quase todos os municípios possuem casos registrados. Esse vírus, ele saiu do Amazonas e ganhou outros estados por acúmulo de mutações, a gente já sabe disso, porque quando a gente analisa o vírus aqui, a gente faz um sequenciamento também para saber o que mudou nesse vírus. Então nós sabemos que pelo menos o que está circulando aqui tem dezenas de mutações acumuladas da variante original encontrada no Amazonas. E isso aí pode indicar que ele está ganhando velocidade de transmissão, capacidade de infectar outros insetos e até mesmo, né, ter um efeito na saúde do ser humano um pouquinho diferente. O Rodrigo até nos explicou aqui antes do programa, né, que é sempre a fêmea, né, no caso do maruim, que é a que vai os insetos, atrás do ser humano. Os insetos normalmente que estão associados a essas transmissões de arboviroses, normalmente você tem uma associação com as fêmeas, que elas necessitam do sangue humano para poder fazer o processo de oviposição. Então ela tem que picar um vertebrado de sangue quente, ela vai pegar esse sangue, isso é processado, né, no sistema gastrointestinal dela e aí ela consegue colocar os ovos. Aproveitando sua explicação também que acabou de acontecer sobre a dinâmica, né, do mosquito, e tem uma coisa aqui no Espírito Santo, como a gente já tinha esse ponto, você mesmo levantou essa dúvida, né, porque as pessoas das zonas rurais, ou mesmo, né, da Grande Vitória, que são mais rurais, precisam ficar atentas e não achar que aquele mesmo mosquito maruim que ele sempre achou que estava ali enchendo o saco dele é o inofensivo, né? Acho que a gente não pode ter mais essa limitação e inocência em relação a ele. O maruim é o mesmo, o maruim não mudou. O que mudou agora é que você tem a introdução de um vírus que usa o maruim. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, mas esse maruim sempre teve e nunca transmitiu doença. Verdade, porque não tinha o vírus circulando. Agora a gente tem o vírus circulando. Como que foi essa introdução? A gente tem algumas hipóteses. Pessoas que vieram de outros estados, que trouxeram esse vírus e aí foi picado por um maruim aqui e isso começa o ciclo. Mas a gente ainda, assim, essas hipóteses elas são bem plausíveis, mas a gente não consegue dizer, foi o fulano que viajou e trouxe. Um caso apenas isolado. Um caso isolado não, mas a gente sabe que no estado já houveram pelo menos 6 introduções desse vírus ao longo do tempo. A gente consegue medir isso por mutações genéticas, a gente consegue calcular. Então, de 2024 para cá, foram pelo menos 6 introduções no estado. Aproveitando também você nesse tema, Rodrigo, se a gente pensar também na situação sobre os sintomas, né? Inclusive a gente até falou aqui, o que vai diferenciar, você pode me corrigir, se eu bem me lembro da explicação, é que é muito semelhante à dengue no seu quadro geral, mas o problema os sintomas somem de uma maneira também mais rápida, mas depois surgem também com muita força. Essa onda de acabar os sintomas e ele voltar é o grande sinal do Oropouche. Os sinais e sintomas de Oropouche, de fato, eles lembram muito o que acontece no dengue, né? Então você tem febre, você tem dor articular, você tem uma dor nos músculos de maneira geral, uma mialgia muito forte, uma dor de cabeça intensa. Inclusive eles relatam que nesse segundo
ponto, né, que a gente chama de recorrência, você tem uma dor de cabeça muito intensa mesmo, assim, incapacitante quase. Incapacitante mesmo. E só que a característica, como o Fábio bem colocou, ela é bimodal, né? Então você tem o vírus, ele se manifesta 3 dias mais ou menos de febre, dor, né, os incômodos, as dores atrás dos olhos, às vezes diarreia, tem uns sintomas, aí ele some por 12, 15 dias. Então, para o paciente, funciona, estou curado. Estou curado. E aí vem de novo o segundo evento. Essa característica bimodal é uma coisa que é muito característico do Oropush. Inclusive, essa semana nós estamos fazendo o sequenciamento de alguns pacientes que tiveram esses 2 casos, né? Então, assim, você tem esses 2 episódios, então nós temos a amostra do primeiro episódio e do segundo episódio. Qual que é a nossa pergunta? Se de fato esse vírus ele começa, esconde em algum lugar do corpo e volta a se manifestar depois de 15 dias, teoricamente ele é o mesmo vírus, então eles têm que ser geneticamente semelhantes. Iguais, né? É semelhante, sim. Se eles forem diferentes, provavelmente pode ser uma reinfecção. Então isso é uma coisa que é uma lacuna na ciência, que ninguém sabe o que está de fato acontecendo. E a gente aqui lá no LACEN está estudando isso essa semana, a gente deve ter algum resultado legal. E para você que está nos acompanhando, gente, o Ministério da Saúde está acompanhando muito de perto, né, todo o trabalho do LACEN aqui no Espírito Santo sobre esse ponto do Oropush, até porque aqui estamos com muitos testes e por isso os números acabam aparecendo muito maiores do que em outras regiões. Isso não é uma preocupação, é um trabalho que deve ser feito assim, para que haja, inclusive, né, o acompanhamento das autoridades, saber onde que ele está ali circulando, as pessoas que precisam ter mais atenção em relação a casos registrados e como as possíveis mortes que aconteçam, saber da gravidade do vírus, né? Então é por isso que esse trabalho do LACEN salva vidas. Esse que acho que é um ponto muito importante, é o trabalho que salva vidas. Por mais que não seja próximo de muitos nós, de uma linguagem, de um conhecimento que é muito técnico, mas o resultado desse trabalho salva vidas, o que é muito importante ficar claro para a gente. Eu vou ter que aproveitar o tempo que nós temos, Rodrigo, para você também comentar sobre a própria dengue, a zika, a chikungunya, porque é o momento do ano que isso talvez floresça ainda muito mais em relação a registros, porque a época é propícia para a reprodução do Aedes aegypti, é isso? É exatamente isso. Como a gente pontuou para o Oropush, para a questão do clima, da umidade, do calor, né, serem muito propícios para a multiplicação do maruim, o mesmo acontece para o Aedes aegypti. E aí, lembrando que, diferente do maruim, que coloca seus ovos, né, no solo, em matéria orgânica, o Aedes ele busca água acumulada. E aí, enquanto o controle do Oropush é muito difícil, porque a matéria orgânica está espalhada, o controle de focos do Aedes talvez seja mais fácil de ser alcançado se a população ajudar a gestão municipal, estadual e federal. Não tem como fazer sozinho. O Estado, né, como um todo não consegue controlar. Mas com o auxílio da população a gente consegue. Como? Evitando que se acumule água, virando os potinhos, colocando areia nos vasos, dificultando que esse inseto tenha acesso a locais onde ele pode colocar, fazer oviposição. E é importante dizer uma coisa. Uma vez que o mosquito esteja contaminado, né, infectado pelo vírus, o ovo que ele coloca já está contaminado. Existe a transmissão do vírus para dentro do ovo. E esse ovo ele pode durar até um ano, e alguns estudos mostram até quase 2 anos na natureza, esperando a próxima período de chuvas. Então, nós estamos agora num momento onde a gente tem acúmulo de chuva, porque choveu bastante nos últimos dias. Sim. O clima está quente, né? A gente está entrando, nós estamos dentro do verão, o verão está começando, nós estamos em janeiro ainda. Tradicionalmente, os meses de pico de casos, fevereiro e março. Então, nós estamos nos avizinhando desse momento, que é um momento muito importante. Só que a gente tem uma vantagem, a gente já sabe que isso acontece todo ano. Né? Não é uma coisa nova como o Oropush chegou para a gente, ninguém sabia como é que era. Então, se a população de fato nos auxiliar nesse combate, né, nesse controle, talvez a gente consiga diminuir um pouco o número de casos. Eliminar, eu não vou poder dizer que a gente vai eliminar,
mas se a gente consegue reduzir, é muito importante. E tem um detalhe que é um detalhe extremamente importante de ser destacado. Nós tivemos, no ano de 2023 e 2024, um número muito grande de casos de dengue. Inclusive, em 2023, nós tivemos quase 95, 98 óbitos provocados por dengue. Uhum. Em 2024, já foram 45. E o número de casos aumentou. O que isso traduz para a gente? Mesmo com o aumento de casos, o diagnóstico sendo feito de maneira rápida e eficaz, permite que a atenção básica na saúde possa entrar em campo e atender esse paciente, evitando que ele vá evoluir para um quadro mais grave que possa levar ao óbito. Então, é fundamental que qualquer pessoa que tenha sinais e sintomas que são compatíveis com uma doença, como dengue, oropouche, chikungunya, que seja, que busque o serviço de saúde, para que possa ser diagnosticada imediatamente, para que então a equipe clínica que esteja dando assistência a esse paciente possa de fato exercer a sua função de tentar estabilizar o quadro e evitar que esse paciente possa agravar, né, e evitar, se possível, também a ocorrência de óbito. E por mais que seja uma doença conhecida, não ignorar a gravidade dela, né, achando que não precisa procurar o atendimento médico, não precisa de uma análise laboratorial. É necessário sim, porque o organismo pode responder de um jeito muito mais, chamar assim, violento em relação a uma infecção ou uma nova infecção, e depois isso acarretar até num óbito, coisa que a gente realmente não quer, até porque as orientações já existem, e tem o trabalho do LACEN aí na vigilância em relação a tudo isso que a gente já acompanhou aqui com o Rodrigo. Que a gente vai ter que terminar a entrevista desta vez, mas como já aconteceu, o Rodrigo fica convidado para voltar sobre tantos aspectos que o LACEN então fica vigilante com a nossa saúde da população do Espírito Santo, e não é demais sempre falar. Trabalho como o seu e sua equipe, Rodrigo, salva vidas. Parabéns por isso e obrigado pela presença aqui. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e agradeço a todos pelo apoio que a população também sempre dá em relação ao LACEN. A gente sabe que, infelizmente, é impossível estar presente em todos os municípios, mas o LACEN, mesmo estando na região metropolitana de Vitória, atende os 78 municípios do estado, 365 dias por ano. E o nosso papel é estar justamente ao lado, né, de toda a população nesses momentos que a gente chama de momentos de crise. Mas a gente, às vezes, está sempre presente, mesmo as pessoas não percebendo, né, fora desses momentos. Certeza. E trazendo informação para a televisão. Trazendo informação. Que é muito bom. Agradeço mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço também. E agradecemos a você que nos acompanhou também no nosso Em Destaque. Convite para você acompanhar, inclusive, sempre o nosso programa com muita informação que leva esclarecimento a você. Obrigado e até a próxima edição também.